Olá, lobinhos, lobinhas e velhos lobos, meu melhor possível. Aqui é aquela Cláudio trazendo para vocês mais uma discussão sobre a interpretação do livro da Jungle. E hoje a minha pergunta para vocês é a seguinte: por que Shere Khan odiava tanto Mowgli? Você já parou para se perguntar por quê? Antes de responder essa pergunta para você, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para nós. Vamos lá. Shere Khan era o maioral, era aquele que não era desafiado, era aquele que todos temiam, embora fosse um tigre manco e embora ele fosse, como eu posso dizer, covarde, porque ele só pegava as presas mais fracas. Ainda assim era temido, respeitado. Os próprios lobos não queriam que ele caçasse na sua área para não trazer problemas com os homens e também para não afugentar a sua caça. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso para Shere Khan. Então por que Shere Khan detestava tanto Mowgli? Em primeiro lugar, quando ele tem aquele contato com Mowgli, o que é que faz? Ele sai perseguindo com aquela vontade não só de comer Mowgli, mas também de fazer valer a vantagem dele sobre os homens, que ele matava um homem pelo menos uma vez por ano, conforme a tradição e o desejo dele. E aquela foi justamente a caça que deu errado. A caça de quem? De um bebezinho. Então, ele foi o bebezinho que ele não conseguiu caçar. Ele caçava homens, matava homens, mas aquele bebezinho não conseguiu e houve um impedimento. Aquele foi o primeiro momento em que Shere Khan foi contrariado. Então, como todo valentão, ele não consegue ser contrariado. E ainda por cima, cresce aquela criança no meio dos lobos sob a proteção de Aquelai e dos seus, e era uma criança que olhava ele nos olhos. Quando a criança olha ele nos olhos, sem temer, o que é que acontece? Os olhos de Shere Khan baixam. Isso para ele tirava ele do sério. Então, um valentão, ele não consegue ser desafiado, ele não consegue ser contrariado. Ele quer firmar diante dos demais aquela sua necessidade de fazer com que ele seja sempre o melhor. Ele tenta se convencer disso e naquele momento começa a botar em xeque toda a credibilidade que ele tem de valentão, de mais forte, de mais poderoso, de quem intimida e impõe a sua vontade aos demais. Então a criancinha vai ser responsável por mudar tudo isso, certo? Mowgli não só desafia Shere Khan e consegue dar cabo da vida dele, mas faz com que todos à sua volta desafiem Shere Khan. E quem desafia primeiro Shere Khan? Raksha. Por causa de quem? Mowgli. Depois, por causa de Mowgli, a Roca do Conselho desafia Shere Khan. Bagheera esteve prestes a lutar com Shere Khan. Mowgli acabava de ter um probleminha ali na Trégua das Águas por causa disso, por causa da presença de Shere Khan sujando toda a água. Bagheera quase que teve um embate com ele. Então, Mowgli, ele não só trouxe toda essa situação para Shere Khan, mas fez com que todos à sua volta também começassem a questionar se Shere Khan realmente era tudo aquilo. Então isso era uma ameaça para Shere Khan. No final, tudo isso ia levar a uma situação trágica para Shere Khan, pisoteado por búfalos em cima da estratégia de Mowgli. Então, por isso, Shere Khan, ele odiava tanto Mowgli. Ele conseguiu fazer com que aquele tigre ele fosse colocado no lugar dele, o lugar de um covarde, comedor de bezerros e oportunista que ele era. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.